É um prazer ter vocês todos aqui, especialmente ter a Marta conosco. Boa tarde, pessoal. A Marta é uma militante do movimento negro, vem fazendo um trabalho interessantíssimo na área de segurança e soberania alimentar, especialmente junto ao Fórum de Povos de Matriz Africana. E nós achamos que era fundamental tê-lo aqui no nosso grupo para a gente poder ouvir as posições do movimento e abrir um canal de participação mais efetiva também para o movimento de uma forma mais orgânica no próprio seminário, webinar. A gente poder escolher juntos outros convidados. Então, eu peço para a Marta para fazer a apresentação preliminar dela e depois a gente vai abrir para o debate e vamos ver como é que sai tudo aí. Um abraço, Marta. É um grande prazer ter você aqui com a gente. A bola está contigo. Então, boa tarde. Agradeço a todos e todas. Sim, pode falar. Tem alguém que quer falar? Então, agradeço, então, a essa oportunidade, professor, a vocês, por esse reconhecimento, por esse momento. Nós estamos no mês de julho, que é um mês muito importante, primeiro que é o mês de Nanã, e depois que é o mês das pretas. Dia 25 de julho é o dia da mulher negra latino-americana e afro-caribenha, e de Teresa de Benguela, uma grande guerrilheira, dos quilombos. Então, a gente está aqui nesse mês, é bastante simbólico, e está trazendo essa fala. Eu sou Eké, da Nação do Nagô Vodum, dos terreiros do Camarás, sou também do Movimento Negro Unificado, da Central do Movimento Populares, venho nesse processo, faço parte do Fórum de Segurança Alimentar, sou conselheira, e meu papel dentro do conselho é justamente isso, tá? No grupo, no GT de trabalho dos povos e comunidades tradicionais, para que a gente possa resgatar valores ancestrais, para que a gente possa ter um outro olhar sobre essa segurança alimentar, esse direito alimentar, quem é que tem direito, o que é que a gente come, quem é que tem acesso às informações, e a gente trazer um outro olhar sobre a política de segurança alimentar e nutricional, não só puxado do Pernambuco, mas para o Brasil e para o mundo. E aí eu digo assim para vocês, é de nanã, euá, 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 é de nanã, euá, 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 tem gente com fome, trem sujo na Leopoldina, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Pi! Estação de Caxias, de novo a dizer, de novo a correr. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Vigário Geral, Lucas, Cordovil, Braz de Pina, Penha Circular, Estação da Penha, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Carlos Chagas, Triagem, Mauá, Trem Sujo de Leopoldina, correndo para dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tantas caras tristes querendo chegar em algum destino, em algum lugar. Trem sujo da Leopoldina, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Só nas estações, quando vai parando lentamente, começa a dizer, se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer. Mas se o freio de ar, todo autoritário manda o trem calar, preciso. Solano Trindade, poema Tem Gente com Fome. Então, gente, é sobre isso, sobre esse racismo estrutural e estruturante, que nega valores, não só da comunidade negra, que é a maioria, 60% da população, mas também dos povos e comunidades tradicionais. O que é que a gente traz enquanto povos e comunidades tradicionais? A gente traz o decreto 6040, do governo então federal, que delimita povos indígenas, povos quilombolas, povos, as marisqueiros, pescadores, extrativistas e tantos outros, povos de terreiro, nessa perspectiva de articulação e fortalecimento de uma maneira de viver, de uma maneira de se expressar, de uma maneira de falar, de dançar, e que essa não é uma maneira só do povo negro, povos e comunidades tradicionais, mas é uma página
né, que o racismo estrutural arrancou nos nossos livros didáticos, que tirou da mídia e que muitos de nós não conhecemos e que é preciso conhecer. É preciso a gente quebrar o preconceito e pensar que um outro mundo é possível com essa diversidade de povos, com a soberania dos povos, com a soberania alimentar e nutricional. E por que a gente traz isso? E aí eu quero trazer alguns dados aqui para a gente refletir, né? Especialmente sobre nós, mulheres negras. 60% da mortalidade ocorreu entre as mulheres negras, quanto 34% das mulheres brancas. Uma mulher negra recebe menos tempo de atendimento médico do que uma mulher branca. A proporção de mães que se declararam fazer 7 ou mais consultas de pré-natal, o mínimo recomendado de consulta são 6, é de 74,5% de mulheres brancas, enquanto mães pretas foi de 55,7% e pardas 54,2%. Enquanto 46,2% das brancas tiveram acompanhamento no parto, apenas 27% das mulheres negras tiveram esse direito. 77,7% das mulheres brancas foram orientadas para a importância do aleitamento materno e apenas 62,% das negras receberam esta orientação. O racismo institucional prejudica a qualidade do acolhimento, do acompanhamento, assim como acesso à informação sobre os cuidados à saúde. E quando a gente fala saúde, a gente traz também a alimentação. O reconhecimento da influência do racismo na qualidade do cuidado é essencial para o combate nos espaços públicos e privados. O atendimento humanizado, a orientação, quem tem esse direito à orientação, quem tem esse direito às informações, quem tem acesso às universidades, quem tem acesso às escolas, quem tem direito a essa alimentação que a gente chama alimentação de qualidade, né? Especialmente quando a gente fala de mulheres negras, né, de famílias indígenas, de famílias quilombolas. Então, a gente vive em um sistema capitalista que, em nome do neoliberalismo, em nome do fascismo, chegamos a pagar com as nossas próprias vidas. A gente tem uma população praticamente doente, hipertensa, diabéticas, porque a gente consome. O que é que nos dão para consumir? Nós consumimos agrotóxico, nós consumimos, né, toda uma alimentação de embutido, toda uma alimentação, uma semente transgênica, toda uma alimentação em açúcar, sal, né, condimentos, muitas daquelas químicas sequer a gente conhece, mas tudo em nome do capital, inclusive para a preservação desses alimentos, né? Recentemente a gente tem algumas conquistas, a questão do próprio glúten, que foi retirado, né? Mas a gente ainda está no processo onde o Brasil, nós temos toda uma franquia, né? A gente ainda, como os embutidos, enlatados, ainda é dado muito, o capital ainda gira em torno, né, da má alimentação. E com isso, quem perde somos nós, porque as comunidades precisamos de ter uma agroecologia, a gente precisa de ter agricultura familiar, a gente precisa ter um campo maior para a população rural, indígena e quilombola, que principalmente nesse momento vem sofrendo perseguições, a gente precisa taxar as grandes fortunas, a gente precisa ter investimento como nós tínhamos dos royalties, né, do pré-sal, para a questão da educação, o sucateamento da saúde, da proteção social também implica nisso, porque quando a gente retira, principalmente das famílias pobres e carentes, o Bolsa Família, onde nós assistimos estarrecido veto do governo federal para a questão da proteção social,
em tempos de pandemia para as comunidades indígenas e quilombolas, e nós estamos assistindo estarrecidamente também o aumento da morte dessa população. E tudo isso em prol de um racismo, de aniquilar uma cultura, uma identidade, uma ancestralidade, um saber ancestral. E por que a gente traz isso? Porque a gente precisa reconhecer que nós temos outros valores. A gente precisa respeitar essa mãe terra. A gente precisa respeitar esses povos. A gente precisa articular e fortalecer o processo de segurança alimentar e nutricional, não a comida pela comida, mas essa comida ancestral, essa comida daqui, nós, principalmente povo preto, trouxemos, né, muitas sementes, quando a gente veio no navio negreiro, essas sementes veio nos nossos pichetes. Nós trouxemos nossas sementes. Nós aqui intercalamos com os indígenas, para que a gente pudesse ter as matas, né? Preservação da caatinga, do bioma, da Mata Atlântica, de todo um arsenal que faz parte, principalmente, da tradição de matriz africana, que é a natureza. Nós estamos passando por uma crise, não só econômica, não só política, mas uma crise sanitária, onde a gente também está vendo aí a privatização do saneamento. E quem é que sofre com isso? A população preta, pobre, que ainda está nas periferias. É a população quilombola, é a população indígena. E tudo isso se refere a um direito humano, né, que são os DESCAs, os direitos humanos, a cultura, a produção econômica, ao meio ambiente, e isso está relacionado também com o racismo ambiental, né, que é tudo em nome do agronegócio. Em nome do agronegócio, eu posso liberar os agrotóxicos, eu posso fazer uma limpeza étnica, eu posso matar, eu posso adoecer, eu posso deixar essa população sem seus territórios, sem as sementes crioulas. Nós não precisamos de sementes transgênicas e de sementes crioulas, e nós precisamos preservar, não é, esse modo de agir, esse modo de sobreviver, essa filosofia de vida, esse modo de pensar, que são modo de povos, né? E quando a gente traz para a grande maioria dessa população preta, que está na periferia, nesse momento, sem acesso a uma política, né, de proteção social, com muitas vezes nessa distribuição das cestas, que a gente sabe que muitos ali não são cestas agroecológicas, são alimentos industrializados, né, que vem justamente com sódio, com açúcar, com os agrotóxicos, né, e muitas vezes também na perspectiva da gente fazer um olhar para nós mulheres, porque quem traz esse matriarcado, quem traz esse cuidado, também quem está sofrendo com isso, principalmente nessa crise, somos nós mulheres, né, que perdemos, ao mesmo tempo, esse processo, a dupla, tripla jornada de trabalho, porque trabalhamos, né, temos os filhos e as filhas, temos o poder do matriarcado, né, mas também sofremos com esse processo do racismo e da questão de gênero, né? Somos nós ainda que recebemos menos, somos nós ainda que estamos na luta por esse processo da terra, esse contato com a mãe terra, não é? Esse contato com essa natureza, e é por isso que a gente precisa mudar os valores. A gente precisa trazer um outro olhar sobre essa perspectiva frente a esse
neoliberalismo e esse racismo estrutural. A gente precisa tirar o coração de pedra que o capitalismo implementou e precisamos colocar o coração que pulsa. Então, que coração que pulsa é esse? É aquele que vai tratar principalmente dos resquícios do processo escravizatório, que foi um processo que exterminou a população indígena, é um processo que exalta o colonizador, né? É que conta a história desse colonizador e não de quem foi colonizado. Então, primeiro dizer que nós não fomos escravos, né? Nós fomos escravizados e que nós trouxemos para o Brasil o vasto conhecimento do continente africano, que ainda é passado como um país, que não é país, gente, é continente africano. E todo aquele saber ele veio nos tumbeiros, né, junto conosco. E que no dia 14 de maio ficamos sem nada, né? E todo o processo foi construído desde o Brasil Império, desse processo escravocrata, né? Desde a proibição da tradição de matriz africana, desde a capoeira, desde as rodas de samba, todo um processo de proibição, inclusive a negação dessa identidade negra, né? A gente sabe, logicamente, que raça negra ela não existe, mas ela existe politicamente, porque esse racismo ele foi constituído e é ele que alimenta o capitalismo, é ele que alimenta o patriarcado, é ele que alimenta esse neoliberalismo, ele é que está alimentando essa ultradireita a constituir, né, principalmente esse projeto que vem desde, né, junto com boa parte aí dos ultradireitas, seja do processo da Europa, né, o norte-americano, vem tomando conta da América Latina e chegou, tanto fez que chegou ao Brasil, né, passando pela Venezuela, passando pela Bolívia, né, trazendo todo um retrocesso político que era o avanço nesse processo das lutas libertárias. Lutas essas que era um processo de trazer essa outra visão desses povos, né? Povos originários, seja os povos indígenas, como também processo, né, dos povos, comunidades tradicionais, e aí a gente também traz um olhar para as comunidades ciganas, que muitos não conhecem, muitos de nós não sabemos sequer da existência dos quilombos, das comunidades ciganas, nunca visitamos, a gente ainda tem aquela visão que a mídia passa erroneamente das comunidades indígenas, as nossas escolas ainda perpassa toda uma desconstrução, né? Toda desse perpetua, e principalmente com esse governo que nós estamos passando, né? Eles sucatearam principalmente espaços e conquistas que para nós eram fundamentais. Então, onde é que eles atacaram? Começaram pela cultura, porque lá estava a grande parte pensante, né? De acesso. E que cultura é essa? Né? Cultura dos povos. Então, você ataca o que mais nos doeu, né? Quando eles falavam do hip hop, do samba, quando se disseram que não ia se colocar, né, a Fundação Cultural Palmares, que é um órgão de proteção, justamente tem uma pessoa que só está fazendo no princípio da Fundação Cultural Palmares, desse órgão que não é tão caro, para as populações e povos, comunidades tradicionais, em especial a comunidade negra, porque precisamos recorrer à justiça, que estava fugindo do Oriente. Então, eles atacaram ali, né? O samba, o maculelê, o jongo, né? Todas as culturas de terreiro, quilombolas,
né? Tivemos nossas Ialorixás defamadas, nosso povo preto, o movimento negro com nome na lama. Isso é o ponto. O outro ponto foi a política para as mulheres. Por que para as mulheres? Porque a gente ainda é visto como parte da propriedade do capital, porque somos nós que produzimos, estamos no roçado, trazemos o matriarcado, esse outro olhar sobre o sexismo, o sistema patriarcal, somos nós que recebemos menos, somos as mães, as tias, estamos nas periferias. Nesse momento, muitas de nós está tombando pela morte de seus filhos e suas filhas, não é? A saúde, por que a saúde? Porque estavam lá os programas de saúde da população negra, a saúde integral LGBT, estava lá os comitês de população em situação de rua. E quando a gente vai olhar a cara de tudo isso, qual é a cara da pobreza? É preta, é pobre, periférica, quilombola, indígena, LGBT, somos nós. Somos nós. Então, a gente precisa quebrar com essa ordem eurocêntrica, heteronormativa, sexista, não é? E trazer e recuperar esses valores, essa troca de experiência. Por isso, a importância desses debates, de dar vez e voz àqueles e aquelas que muito tempo foram negados e ainda estão sendo invisibilizados. Porque nós estamos pagando com as nossas próprias vidas. E aí a saúde, né? Por exemplo, a importância do quesito raça-cor, a importância do Estatuto da Igualdade Racial, da efetivação da Lei de História e Cultura Africana. Por quê? Porque é um conjunto de legislações, né, afro-indígenas que vai trazer um outro olhar para a população brasileira. É nesse processo que nós vamos aprender a importância do nosso corpo, a importância dessa ancestralidade, a importância da gente dizer, poxa, principalmente o Norte e o Nordeste, o Brasil, que é grande produtor, as famílias são as famílias de agricultura familiar, quem mais produz, que é quem menos ganha, e é a alimentação que menos temos acesso. E por que isso acontece? Porque a gente sabe que quem mais somos prejudicados é principalmente uma população preta. Por quê? Somos uma população obesa, somos uma população hipertensa, somos uma população com diabetes. Né? E a saúde da população negra, que é irmã e tem uma prevalência sobre isso. Então, nós temos, né, principalmente para as mulheres. E aí, junto a isso, nós temos uma política, né, de encarceramento, nós temos uma política do negacionismo e que nega todo esse processo de avanço dessas políticas de ações afirmativas e reparatórias. E aí, onde é que eles terminam para atacar? Que é na política da segurança alimentar. Por quê? Porque nós temos e já provamos o racismo como determinante social em saúde. Porque ele mata. E como é que eu vou te matar? Eu vou matar você, a primeira morte é pela eliminação. Tua pele está preta, mas tua mente está branca. Então, eu vou tanto forçar como está acontecendo no norte. Está lá os madeireiros, está lá os saqueadores, acabando com as matas, com as florestas, população indígena perdendo, não é? E a gente perdendo para o agronegócio, para o capital, as comunidades rurais sendo invadidas, muitos dos nós temos que fazer um enfrentamento, nossos terreiros sendo quebrados, porque a gente precisa ter a monocultura, a gente precisa, né? Sempre é o capital.
Eu vou aqui pegar a terra, devastar, eu vou botar para boi, eu tenho que botar aqui o agronegócio, eu tenho que botar o agrotóxico, eu tenho que botar aqui o pasto, eu tenho que dividir, eu tenho que conversar com o empresariado. E aí nós temos, né, no parlamento uma bancada que é essa, né, a bancada do BBB, que é aquela que resolve no confronto, é aquela que mata. A gente está aí com os fake news. Nós estamos aí no processo, não é, do retrocesso de cada um que diga qual é o remédio e o processo da cura. Nós temos os fundamentalistas que cada vez mais também contribuem para esse processo, não é? E aí a primeira morte é essa, a perda da identidade, porque eu não vou querer comer o cuscuz do meu terreiro, mas eu vou achar legal ir lá no shopping e nesses grandes cafés e comer aquele cuscuz, porque o capital também faz isso. Ele usurpa o que é nosso e reinventa e nos revende, né? E nos revende com nomes bonitos. Eu não vou querer ir lá no terreiro tomar o banho de erva, mas eu vou no grande salão de beleza, né, tomar um banho de ofurô. E o que é o banho de ofurô se não é o banho de ervas? Se não é isso, né? Então, a gente precisa reinventar. E aí, quando a gente traz a importância da gente ter essa educação, principalmente nas nossas escolas, a questão do conselho da merenda escolar, as merendas ser regionais, para que a gente não tenha vergonha para dizer, olha, eu estou comendo o que meu pai e minha mãe plantam. Eu estou comendo o que minha mãe, o que minha avó me ensinou. É a batata, é a macaxeira, é o inhame. E dizer que essa comida, ela também é afro-indígena. Esse acarajé também pertence a Inhaçã. Essa feijoada também é de Ogum. E que não precisamos ser de tradição de matriz africana, mas precisamos conhecer a nossa história, no despir do preconceito, e trazer essa outra forma de plantar. Né? Essa mata também é de Oxóssi. Ela também pertence, esses quilombos também pertencem a Zumbi, a Malunguinho. Né? Essa mata para a gente é importante. Então, eu bebo Deus para a gente, eu bebo Deus, eu como Deus, que essa é a natureza. Né? Quando a gente vai ao mar, quem não se revigora quando a gente vai ao mar? E o que é que fizeram com a nossa água? Então, eles atacam, principalmente pelo quê? A nossa crise do saneamento. Quem é que tem acesso ao saneamento? A gente tem uma democracia fracionária. Quem é que tem esse direito? Quando a gente fala os direitos humanos, a Carta teve aí esses dias também, a Carta da Terra, a ECO 92, o Brasil ele é signatário, mas, ao mesmo tempo, está recuando, ao ponto, quem viu também, né, o próprio presidente Macron da França dizer que vai negociar, não negocia com quem tem práticas, quem não vai renovar, né, com as práticas de matamento. O Amazonas está aí. Nossos escândalos, o Norte e o Nordeste é quem mais vem sofrendo, porque é onde tem o maior quantitativo dos povos, comunidades tradicionais, aonde tem grande parte das comunidades negras, e que vem preservando essa tradição. Então, a importância da gente ter, né, essa grande frente essa composta pelos povos, comunidades tradicionais, junto com os movimentos rurais, né? FETAP, CONTAG, MST, as grandes frentes, Brasil Popular, Povo Sem Medo, para que essa grande frente de esquerda, para que a gente possa preservar e dar continuidade a esses valores. Porque para a gente não é só a questão da comida pela comida. Não é só a questão da casa pela casa, terra pela terra. Mas isso faz parte da nossa tradição, da nossa identidade. E são valores que o capital nos colocou, que a felicidade é ter a casa, é ter o carro, mas a gente precisa, inclusive, ressignificar esse valor. É o que é essa felicidade. Por isso que a gente está vendo aí o grande número de pessoas, né, negras, indígenas,
A gente está vendo o suicídio, a questão da drogadição, do álcool, né? Na pandemia, o suicídio, a doença mental, porque estão nos empurrando o consumo. E muito mais do que o ter, é o ser. É a gente poder olhar olho no olho, é a gente poder se abraçar, é pedir desculpa. Tem nada melhor do que a gente pedir a bênção, sair abençoado, sair para o dia com a bênção. É aquele recuperar os valores familiares que estão se quebrando, porque eles dizem que nós não temos família. Nós temos família, porque a gente tem axé, a gente tem ancestralidade. Terreiro, comunidade indígena, é lugar, quilombo é lugar de acolhimento, é lugar de valores. As nossas crianças, nossos hereis, né? Quem vai para uma festa de terreiro vai, porque muitas vezes vai para ali para poder dividir essa comida, o prazer de comer de mão, o prazer da gente poder ter um outro estilo. Eu botei aqui para vocês, ó, minha coroa, meu torso, minha coroa, minha guia, que me protege. Então, são outros valores civilizatórios que, infelizmente, quando a gente adentra numa escola, nós não temos, porque a nossa escola, o que é que a gente escuta na nossa escola? Que história nossas crianças têm? Como é que a população negra é mostrada indígena? Né? É os burros, é o negro que só come carne quando morde a língua, branco correndo é atleta, preto correndo é ladrão. A gente só escuta a história da Branca de Neve, da rainha dos cabelos dourados, dos cachinhos, disso, daquilo. Nós não temos a história de Aquatirene, de Aquataluche, de Dandara. Nós não sabemos quem é o Alessi Brandão, uma Benedita da Silva, Solano Trindade. Nós não sabemos nossos feriados. A gente não consegue no Brasil, com um Brasil que é preto. A gente não consegue ter um parlamento com mulheres, com LGBT, de indígena. A gente ainda tem um parlamento, um judiciário heteronormativo e branco. A gente ainda segue, né? Principalmente nessa ideia. A gente tira a educação popular, ainda continua insistindo na educação bancária, sem troca de experiência, sem troca de saberes, sem o olho no olho, sem um abraço, não é? E a gente precisa cada vez mais reafirmar esses valores, inclusive para a gente voltar a ser feliz. Nós não podemos ser refém do capital agora que está se inserindo, da farmácia, das vacinas. Nós não podemos ser refém, né? Nós precisamos, quem aqui nunca tomou um banho de colônia para passar a febre, um chazinho de camomila. Então, a gente precisa trazer um outro olhar que o racismo institucional nos retirou. Né? Quem é que tem acesso aos bens de consumo? E que bens de consumo são esses? Né? Quem é que tem... Né? Nosso povo, querendo ou não, é que está de frente na pandemia. São as domésticas, são os motoristas, está no subemprego, está sem a terra, né? Está sem, muitas vezes, a semente, está com seus estoques sem ter a quem revender. Muitas vezes, nós não temos uma política, vivemos na mão dos atravessadores e a gente tem que vender a preço barato para poder sobreviver. Né? E os valores são outros. Muitas vezes nossos adolescentes não querem tomar um suco. Como é que a gente mora, gente? Num Brasil que tem o mar e aonde se consome carne. A gente não tem peixe, não tem marisco. Onde é que nós temos o grande parte de terra para se plantar e ainda não tem nosso povo com terra, ainda tem população em situação de rua, que ainda insiste, é preta, é pobre. Como é que a gente ainda não tem vergonha de está tirando titularidade de terra de posse de indígenas e quilombolas? Aonde é um país tão rico, aonde nós mulheres ainda recebemos menos e ainda estamos no subemprego? Aonde é que a gente precisa ainda mais avançar com o processo reparatório para que a população preta adentre a universidade, que por muito tempo ainda negou nossos saberes? E aonde a gente não tem o 20 de novembro como feriado. Né? E tudo isso faz parte, inclusive, do nosso espaço, por isso que a gente faz tanta questão de dialogar sobre essa comida, porque essa comida, essa água, ela cura, essa comida, ela cura. Essa comida, ela faz parte dessa cadeia, dessa visão do processo
da cosmovisão africana, né? E aí eu tenho mais dados para trazer para vocês. Por exemplo, a taxa de mortalidade por doença falciforme, nós temos doenças específicas da população negra. E se eu tenho mais segurança alimentar, isso piora. Imagine como é que está nosso povo com anemia falciforme numa hora dessa. Para quem não conhece, anemia falciforme é uma doença, né, prevalecente da população negra e que os glóbulos vermelhos, em vez de ser arredondado, ele vem como se fosse meia-lua, então não roda. Excluiu diversos perfis conservadores do Facebook e do Instagram. Estamos em contato com o Sérgio Agnon Tomás, tá? Então, assim, né, é uma doença que pode levar à morte. Ela não pega, tá, gente? Ela é genética. Então, só tem anemia falciforme se eu tiver o traço e me relacionar com outra pessoa que tem o traço, nosso filho pode nascer. E a gente lutou muito para ter o teste do pezinho, para ter, como é que se diz, o traço, para poder a gente ter noção da doença. E hoje, por isso a importância da gente também ter atrelado, né, a segurança alimentar, a questão da saúde da população negra, porque a taxa de mortalidade de doença falciforme da população preta foi de 73% por 100 mil habitantes, enquanto na parda 0,28 por 100 mil habitantes, enquanto nos brancos foi só 0,8. Então, é uma doença prevalente na população negra. Então, se não tiver uma alimentação adequada, imagine como é que está esse povo. Imagine quem está no quilombo sem acesso à internet, a um transporte, a um hospital, a sem teste. Nós estamos sem teste, a gente não sabe, não é? Então, entre as crianças atingidas pela mortalidade infantil, na primeira semana, 47% são negras, 36% são brancas. A diferença relativa entre os níveis de mortalidade de crianças negras, brancas, aumentou de 21% para 40% em 20 anos. Então, enquanto as crianças brancas morrem 21%, as crianças negras morrem 40% mais. Grande parte das famílias negras vivem em espaços urbanos ou rurais, sem informação, acesso a bens de serviço de qualidade, que torna a vulnerabilidade, a discriminação e racismo são determinantes sociais redundantes. E aí eu insisto, né? Se a gente tem essa alimentação como cura, para que justamente a gente não atinja a diabetes, a hipertensão, a coma congênito, para que a gente ainda não aumente o índice, né? E a inflamação, e leve até a mortalidade das pessoas com anemia falciforme, que precisa com cuidado especial, porque a gente não quer morrer, a gente quer viver. E aí, se eu sou uma preta de terreiro e LGBT, uma lésbica, questão complica. Se eu sou uma pessoa, uma indígena, né, que já estou no processo de pobreza e com deficiência, o papo é outro. Se eu sou um jovem quilombola, a complicação piora. Então, é nesse sentido que a gente precisa dialogar mais sobre isso, a gente precisa, de fato, do apoio de vocês, para que a gente possa fazer esse enfrentamento, para que a gente possa combater todo esse processo de opressão desse sistema racista, e o racismo ele é estruturante, estruturador, e eles atacaram justamente no processo que para nós é sagrado, que é a segurança alimentar e nutricional. Mas a gente é povo que luta. Nós somos da luta libertária. Então, a sociedade civil vem com os fóruns de segurança alimentar, vem com várias palestras e cursos sobre esse processo. O Conselho de Segurança Alimentar do Estado de Pernambuco, dos municípios, pelo menos do Nordeste, o consórcio Nordeste vem, aí a gente vem na pressão, porque só a luta liberta, né? Só a gente precisa fazer a dor na luta. Eu acho que meu tempo esgotou, e aí eu quero dizer para vocês o seguinte: ninguém ouviu um só lutar de dor no canto do Brasil.
Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro saiu do cativeiro e de lá gritou. Negro ecoou, um canto de revolta pelos ares, do quilombo dos Palmares, onde se refugiou. E de tempo em paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, cantar de dor. Oh, 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 ecoa a noite e dia, és o vencedor, mas que agonia, o canto do trabalhador, este canto que devia ser um canto de alegria, sou apenas como soluçado de dor. Então é isso, é uma troca de saberes, né? Agradecer mais uma vez a vocês por essa oportunidade, por a gente estar aqui fazendo essa troca de saberes, de experiências e fazer essa rede de pessoas do bem, pessoas que querem um mundo melhor, um mundo mais justo. E um mundo melhor e um mundo mais justo é um mundo sem machismo, sem racismo, sem violência contra as mulheres, com acessibilidade, com respeito, né? Sem LGBTfobia, né? Com respeito aos povos e comunidades tradicionais, né? Porque vidas negras importam. E só vai importar quando, de fato, nós temos como princípio a segurança alimentar e nutricional. E a gente combater o capital. Então é isso, gente. Muito obrigada, muita força, muita axé, e estamos juntos na luta. Obrigado, Marta. Muito obrigado. Você deu uma bela iniciada no trabalho. Agora nós vamos ouvir as pessoas, os comentários e as perguntas. Eu abro a palavra para quem quiser falar, fazer perguntas ou apresentar perguntas pelo chat. Quem não estiver falando, por favor, feche o microfone. O pessoal está dizendo, muito forte, Marta. Estou tocado pela sua fala. Foi lindo, maravilhoso, maravilhoso. Ainda está sendo inspirador. Eu que agradeço, professor, né? E eu sou daquelas que me ofereço mais vezes. Queria muito que o senhor pudesse chamar mais para a gente aprofundar mais a temática, né? Trazer mais o impacto desse racismo em nossas vidas. Eu queria perguntar para ti uma coisa, aproveitando que não tem ninguém querendo fazer pergunta ainda, está todo mundo tímido, eu acho. Eu queria perguntar para ti o seguinte, do ponto de vista dos povos tradicionais, como é que vocês veem o trabalho conjunto com os outros agrupamentos, né, que tem na sociedade brasileira? Como vocês veem o papel das populações, dos povos tradicionais na construção da soberania alimentar nesse novo Brasil? Então, primeiramente, foi importante a gente começou a compreender as políticas, né? Somente no governo Lula, que pautou, né? A gente teve muita inserção da participação quando nós tínhamos o Conselho Nacional, nós tínhamos cadeira, né? Dos povos e comunidades tradicionais, né? Tanto do movimento negro como dos povos, né? Aí pescadores, indígenas, a própria conferência de segurança alimentar, nós tínhamos grupos específicos onde a gente trouxe proposta, principalmente de acesso, né, às tecnologias, a questão do plantio, a questão da reforma agrária, e é importante, principalmente nesse momento, como eu disse, a gente está junto a essa outra frente, né, a essa frente esquerda, aos grupos MST, fazendo, né, junto
principalmente nesse momento de eleição agora, a gente precisa estar pautando, estar vendo quais são as candidaturas que vai trazer proposta nesse sentido, estar participando do Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar, do Fórum dos Povos e Comunidades Tradicionais, para que a gente possa fazer aí, né? Aí tem o Conselho Nutricionista, o Conselho de Assistência, a gente está junto ao movimento negro, ao movimento de mulheres, aos movimentos sociais, para que a gente consiga trazer as pautas, e principalmente as comunidades rurais, né? Que é uma grande parceria, porque se o campo não planta, a cidade não come, né? Então, para a gente, nesse momento de retrocesso, é importante, mais do que nunca, a gente fazer essa grande frente aí, junto aos demais coletivos, grupos, para poder fazer um enfrentamento e pautar, né? Pautar aí os nossos parlamentares, né? Essa frente esquerda, tem a Frente Brasil Popular, como eu falei, o Povo Sem Medo, as ocupações, estar junto, né, com os outros movimentos, principalmente o Movimento Sem Teto, o Movimento de Reforma Urbana, para que a gente possa avançar e garantir, né, as nossas vidas, porque nós estamos morrendo. Agora a gente não está na questão só da comida, nós estamos garantindo a nossa sobrevivência, porque a gente está sem uma água limpa, nós estamos aí, como eu falei, sem acesso, muitos estão sem comida, voltamos para o mapa da fome, para o mapa da miséria, né, para o feminicídio, aumentou gritantemente, e quem está mais apanhando, quem está mais morrendo, somos nós, mulheres negras, né? Acesso a esses meios de comunicação, se a gente tinha, se era ruim agora em tempo de pandemia, está pior, infelizmente, nós estamos vendo nossa maior riqueza sendo privatizada, né? A gente está entregando a Amazonas, entregando a Petrobras, estamos fazendo a privatização do saneamento das águas, né? As empresas públicas que eram para dar suporte às populações, então, né, o BNDES, Banco do Nordeste, aqui no nosso caso, no Nordeste, a Sudene, né, a Sudan, a gente está percebendo as fundações, no caso, o Fundação Joaquim Nabuco, que era todo um corpo, né, que dava suporte, principalmente os ministérios, né, que nós tínhamos, os programas que eram interligados. Então, a gente viu que está todo um sucateamento que é para justamente um governo genocida e o preço que a gente está pagando por isso é para as nossas vidas. Então, a importância nesse momento é preservar e a unidade na luta. É a gente se juntando e estando em espaço como esse, né, de diálogo, de troca de experiência. Eu estou falando sem abrir meu microfone. Não, eu estava perguntando o seguinte, nós estamos, você falou, você lembrou das eleições, as eleições estão aí em cima. Vocês estão se articulando para ter candidaturas próprias? Sim, com certeza. A gente está, principalmente, a gente está forçando a frente de esquerda, né, até primeiro orçamento, até as candidaturas negras. A gente está vendo aí grandes iniciativas, né, grandes coletivos se organizando, e principalmente que a gente possa ter, aqui em Pernambuco, para quem não sabe, a gente já tem, né, boa parte de vereanças quilombolas. Os quilombolas já conseguiram, a gente tem poucos indígenas, mas quilombolas tem até, acho que tem mais até do que os próprios indígenas. Mas a gente está se organizando, né, para povo preto, povo quilombola, os povos e comunidades tradicionais, mas principalmente a gente está trabalhando em cima, né, do nosso plano. Nós temos um plano estadual de segurança alimentar, a gente está trabalhando também para que chegue, em tempo de pandemia, o apoio
às nossas comunidades, aos quilombos, aos terreiros, às comunidades indígenas, principalmente no que tange às cestas básicas, né? Mas é o que a gente está falando também, a gente está conseguindo também o preenchimento do quesito raça-cor, que foi importante nesse processo, ainda é pouco, porque a gente, pelo nosso tamanho, precisamos de mais, mas a gente sabe que o racismo estrutural não deixa, mas em momento de eleição, nós estamos sim, né, em diálogo para que a gente possa ter candidaturas, mas muito mais que candidaturas, são as plataformas políticas, é que não sejam transversais. Essa pauta, o racismo ele precisa ser princípio, não transversal, ele é princípio. Por quê? Porque ele é estruturante, estruturador. Ele faz com que não tenhamos verbas, muitas mulheres são laranjas, né, para cumprir aquela cota, não estamos em locais de destaques, a gente não consegue ver no parlamento, né, mulheres, negros, índios, a gente ainda tem um judiciário heteronormativo, nós, na verdade, ainda vivemos sobre o chicote do processo pós-escravizatório, né? Inclusive nossa forma de organização. Por isso que eu insisto que a nossa democracia ainda não é completa, ela é fracionária, porque o povo ainda precisamos cair a ficha de que a gente precisa se organizar na luta de classe, né, com olhar para o enfrentamento ao racismo e de articulação e fortalecimento dos povos e comunidades tradicionais. Inclusive, rever outra forma de emprego e renda, saber que só aquele emprego da carteira assinada também não só mais não nos contempla, tá? A gente perceber, né, essa outra forma de plantar, essa outra forma de viver. E a pandemia e essa crise do capital nos trouxe isso e nos fez forçar também outras formas de estratégia de sobrevivência e de enfrentamento a esse processo neoliberal, fascista, não é? Racista, né? Que a ultradireita está avançando sobre nós. E resposta para isso é nas urnas, né? Alguém mais tem alguma pergunta a fazer agora? Um tempo para ver se alguém mais aparece aí. Marta, eu acho que eu sou da Universidade Federal, de qual, como todos quase que estão aqui, entre outros estados, e a tua fala é tão impactante que eu acho que o cérebro ainda está buscando assimilar coisas da realidade que a gente vê no dia a dia. Os exemplos que você coloca são fundamentais. Eu tenho vou completar 43 anos de formado como médico, e eu vivenciei coisas da anemia falciforme que você referiu há 40 anos atrás, e ela permanece na mesma situação. Claro que há um avanço da tecnologia, há várias questões, mas sempre esses grupos são os que têm menor chance de... E aqui a gente tem da universidade. O que eu estou me questionando é que eu acho que nós somos de um grupo que tentamos, dentro da universidade, cada vez ampliar mais, né, a consciência dos profissionais, e agora também estamos num projeto que, por conta da pandemia, não foi possível iniciar esse ano, só no próximo ano, que é do enfrentamento da obesidade e do excesso de peso, né? E e grande parte do pessoal que vai trabalhar, os colegas estão aí, estão preparando os módulos e tudo, e com essa tua fala, a gente tem a preocupação em relação a esses problemas de segurança alimentar, insegurança, desnutrição,
que, no momento, as questões de déficit de micronutriente e sobrepeso e obesidade fazem parte de um mesmo conjunto, mas, dentro da tua fala, eu vi agora a necessidade, a gente já tinha essa preocupação, mas agora de reforçar cada vez mais a consciência dos profissionais, né, para essas discrepâncias, para essas desigualdades que você colocou, que é o dia a dia de todo profissional, e parece que muitos de nós não enxergamos, ou são as dificuldades do dia a dia, mas ela tem que estar pautada nessa questão maior, né, da inequidade, da desigualdade, né? E tem até o nosso grupo que está trabalhando com excesso de peso, fez uma visita à área indígena, né, que também é um elemento desse grupo, um dos objetivos, e isso eu acho que tem mais que reforçar. Eu acho que a tua fala é o seguinte: nós temos que, como universidade, na formação dos profissionais, reforçar, além, a gente tenta, mas parece que tua fala é o seguinte, ainda eu me senti ainda devendo, ou seja, a gente precisa reforçar cada vez mais essa questão. Com certeza, professor. Primeiro, a gente tem o sucateamento, estão tentando sucatear as universidades, né? Inclusive, tem aí tentativa de ter até intervenção, né? Em alguns conseguiram colocar lá representantes para poder estar, né, casando. A gente está vivendo a ditadura, a verdade é essa, a gente precisa ser enegrecido, né? A gente está vivendo, estão caçando professores, alunos, para que esses projetos não vá à frente. Então, esse é o ponto. O outro lado é dizer que, no nosso subconsciente, comer bem é comer muita porcaria, porque é o que a mídia passa. Eu preciso comer o cachorro-quente, eu preciso estar na McDonald's, eu preciso estar nessas empresas, com menos embutidos e enlatados, porque isso é comida, né? Então, muitas vezes, essa pessoa obesa não quer dizer que ela tenha saúde, que ela tá muitas vezes, desnutrida. Por outro lado, a gente passou para o mapa da fome mesmo. A gente voltou a comer, né, aquele mingau de arroz, beber água de arroz, mingau de farinha com açúcar para dar às crianças, coisas que já tinham se acabado. Nosso povo voltou a comer a macambira, a chique-chique, pegar a palma, tirar os espinhos, botar para cozinhar, para comer. Nosso povo voltou para comer lixo. Nosso povo voltou a comer, não é sobra. Né? E aí a gente sente falta, porque a gente tinha os programas de reaproveitamento alimentar, né, da casca, a gente de reaproveitamento das sementes crioulas, a gente tinha todo um processo que, principalmente nas escolas, era importante, que foi retirado. E cada vez mais a gente não tem mais as bolsas. Né? A gente está vendo aí o CACAPS, pesquisa e ensino e extensão. E por que faz isso? Conhecimento é poder, minha gente. E a Casa Grande surtou quando viu a senzala entrar dentro das universidades, quando viu que os professores tinham que começar a fazer projetos para atender uma comunidade que ainda era invisibilizada, né? Que ainda não tinha acesso. E aí, com isso, a pobreza é grande, nós estamos aí infartados, né, das frituras, e que você vai comer o quê? Uma coxinha com suco, com água de suco, né, de R$1, ou você vai comer um prato de verdura de 10? Você vai. Então, esses são os valores que nos passam. Porque é como eu digo, como é que eu faço a morte? Como é que eu faço a limpeza étnica? Pouco. E aos poucos é pela boca, né? Então, parabéns, professor, por esse trabalho, que é importantíssimo. Eu me coloco até à disposição se precisar, porque a gente precisa cada vez mais de professores, de alunos comprometidos, né? E aqui tem Thalita, que diz, né, as experiências, nós temos várias experiências, Thalita, desde da questão do incentivo, da incidência política, que é justamente essa formação política para nossos povos, para estar nesses espaços, e observando e monitorando, né, e construindo essa política pública desde os seminários, dos cursos,
das formações, né, as hortas comunitárias, a questão da gente preservar esse espaço sagrado, a importância da gente debater o que é essa comida, e isso a gente leva para as escolas, a gente leva para dentro do próprio nosso conselho, né, leva para a população em geral, né, o que é, por exemplo, teve aí, né, a questão do abate, que foi parar na justiça e tudo, mas a importância, né, desse animal que para a gente é sacralizado, a gente bota na nossa boca, é sagrado, o que é essa água, o que é esse mar, o que é esse rio, o que é... Então, a gente vai desde essa experiência de contar para a população se reencontrar com a nossa história, né, se reencantar e dizer, olha, esse rio também é da Mãe Oxum, é das águas, né? Esse mar, essa água também é da nossa Mãe Iemanjá. Né? Então, a gente vai desde essa experiência, dessa água que cura, essa água que cura, e dizer que também a gente faz esse diálogo também interreligioso. É importante que a gente também quebre essa intolerância religiosa para cima dos povos e comunidades tradicionais. Né? Então, a gente traz saberes da Jurema Sagrada, que também é uma ciência, a gente traz o poder dessa água, o poder das plantas que são sagradas e que também cura. Está aí a medicina que botou de fitoterápico, mas a gente sabe que a primeira medicina, né? As rezadeiras, as benzedeiras, a gente traz as parteiras, a gente traz todo esse legado que nós não deixamos morrer. Né? A importância do baobá, toda a importância, né, de nossas histórias, principalmente ao ouvir os nossos mais velhos. Como é que o senhor planta isso aqui? Como é que faz? Né, que era passado. Então, né, e desconstruir também a história do nosso povo, dizer, olha, você não precisa. O tempo da senzala, do cativo já passou. Então, a gente não precisa mais viver dessa forma. A gente pode se libertar do cativeiro mental. Então, essa é a experiência. Espero ter respondido a você. Natália, é preciso atingir as estruturas desse modelo hegemônico de produção e reprodução desigual. Com certeza. É preciso a gente fazer, como eu digo, né, o enfrentamento, avançar nas leis, avançar na bancada, as eleições vêm aí. É preciso fazer uma contra-hegemonia desse processo, que é o modelo hétero, normativo, branco, europeu. Né? Aí tem também a Iris. Marta, você avalia o impacto da extensão do ar? O impacto do norte foi triste, né? Foi horroroso, porque se a gente já não tinha pouco apoio, né, para as comunidades, agora que não tem mesmo, e principalmente para os profissionais, porque a gente precisa desse contato do profissional. É o que o professor trouxe, né, a formação. Então, a gente tinha formação e tinha ação, e tinha essa troca de experiência. E nesse reforço, né, dessa comida de verdade, dessa troca de experiência, de saberes, esses espaços, esses profissionais que eram importantes, era um alicerce, mas como é que eu disse? Eles atacaram o quê? Eles atacaram o que era o principal para a sobrevivência dos povos, e com isso atingir a comida de verdade e a soberania, né? Atingir a soberania dos povos e a soberania alimentar. Então, eles querem a todo custo empurrar a comida do capital. Então, você tem que comer açúcar, você tem que comer o sódio, você tem que comer os embutidos, os enlatados, né? Cada vez mais colocar valores, né, do capital que é nossas crianças. Para que praça? Para que parque? Se tem um shopping, se tem um cinema. A gente mal tem cinema nas nossas cidades, os cinemas estão dentro dos shoppings, os espaços de lazer são outros. E é isso que a gente precisa quebrar. A gente precisa da mata, da natureza, do mar, do rio. A gente precisa respirar, a gente precisa caminhar, a gente precisa se abraçar, a gente precisa se beijar. E esses valores, o perdão, a desculpa, né? É se olhar olho no olho, né? E aí tem aqui, cadê? Marta, acredito que há muitos elementos que determinam a necessidade de intervenção clara e concreta da população negra
para além do conhecimento das populações tradicionais. Sim, a maioria da população está atravessando desigualdades sociais pelo apagamento das referências. Com certeza, como eu disse, nosso povo não conhece a história, não está nos livros. Inclusive, o conjunto do movimento negro, tanto pela Convergência Negra como Coalizão, está fazendo denúncias internacionais nos tribunais, e também para que a gente possa ter, né, Carla Santos, a gente possa ter, por exemplo, a gente fala a efetivação da Lei de História e Cultura Africana, a formação, o programa do racismo institucional. O problema é que a ultradireita está efetivando de vez e de fato a linha desse racismo. Ele resolveu efetivar como programa de seu governo o racismo, retirando todo esse processo. E aí, o que é que a gente tem? Pessoas de pele preta, eu chamo de seres de pele preta, mas que a mente está branca, está no cativo, porque não basta ser preto. A gente não nasce, a gente se torna. E de duas formas, pelo amor e pela dor. Pelo amor, isso aqui, é a troca de experiência. Pela dor é quando eu sou parado pela polícia, é quando eu sou parada na loja, é quando eu perco meus direitos. E é isso que está acontecendo. Nós temos um extermínio de população negra, nós temos o extermínio de juventude negra, nós temos o encarceramento dessa população, a gente tem valores, né? E a intervenção é essa. Nós estamos todo dia para poder a Fundação Palmares tirar aquela sandice de querer premiar, pegar nosso dinheiro público e premiar os racistas. A gente está no controle social, a gente está na fiscalização, está entrando na justiça, está brigando, mesmo sem ter a Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional via institucional, mas vai ter a popular, vai ter os fóruns, as pessoas, o fórum está se reunindo, está tendo encontros presidentes. Então, a gente está reaprendendo a viver, porque, segundo indicações, nós estamos voltando para a era pós-ditadura, na época da ditadura. Nós estamos sendo vigiados, nós estamos sendo tolhido a nossa democracia, né? E aí, infelizmente, a história se perdeu numa visão eurocêntrica capitalista, né? A Maria está trazendo isso, todos os saberes, e ainda assim não temos discussão, troca, não tem, porque não tem, nossa educação é essa. Né? Eles foram muito espertos, dentro do navio trouxeram os jesuítas, e aí fizeram a educação, né? E trouxeram, e limparam, fizeram os pretos, né? Esquecer, e o racismo arrancou as páginas. O que é que o Rui Barbosa faz? Queima os documentos, queima, nós não temos, poucos são, né, os livros que a gente pode procurar. Agora é importante que a gente tenha acesso à coleção da ONU de História e Cultura Africana, ela é grande, mas hoje a gente já tem muitos pesquisadores, já tem aí Vilma Reis, Hélio Santos, Lúcia dos Prazeres, Neldete Pinheiro, Lepe Correia, Lélia Gonzalez, né, e tantos outros, que a gente possa estar, né? E precisa, sim, cada vez mais efetivar a Lei 11.000, que é a que tem a questão indígena. É necessário que dia 19 de abril a gente pare de colocar o menino batendo um e com um tracinho no rosto, né? Com aquelas duas, né? Entender, mostrar as comunidades e as realidades indígenas, inclusive fazer visita, vamos visitar nossos quilombos, vamos visitar nossos terreiros, vamos ver onde é que está a comunidade cigana, vamos pensar a branquitude, vamos sair do nosso lugar de privilégio e dizer o que é que eu posso fazer em prol do outro e da outra, o que é que eu posso fazer em prol da nossa comunidade, porque a nossa democracia ainda está muito resumida só no ir votar. A gente acha que o ser cidadão é ir votar. Pronto, votei, cumpri minha obrigação. Mas é fiscalizar, é participar do conselho universitário, é ver os estudantes, é ver a comunidade, é ver o programa. Cadê as uniões de moradores? A gente pode ter, porque tinha o quê? Associação de moradores, tinha clube de mães, né? O clube da merenda escolar, e isso precisa voltar com força. Né? Os professores precisam aprimorar, né, as temáticas. É necessário, inclusive, que dentro da universidade essas temáticas sejam efetivas e não eletivas. É necessário, inclusive, que a gente mude a metodologia.
que a gente traga a educação popular, que a gente faça roda de conversa, que a gente leve o samba, que a gente leve um feijão. Hoje vai ser o dia do feijão aqui na universidade. Chama os alunos. E dali conversar, um bate-papo, uma conversa. Hoje, a gente não quer falar sobre isso. Vamos trazer a história dos nossos sambistas, vamos trazer a história das nossas mulheres, vamos trazer a história das comunidades, vamos ter um olhar para dentro da nossa própria identidade. Então, alguma coisa está acontecendo, vamos questionar, né? Aí João Batista traz aqui, cursando mestrado de educação, né, no Rio Grande do Norte. Né? Que bom, João, parabéns, é importante, né? Cada um de vocês, Caicó, né? Caicó arcaico, eita, isso mesmo. E aí, esse é o nosso Nordeste. E, principalmente, a gente está vendo, né, estados como Ceará, Rio Grande do Norte, que eram estados ricos. Né? O Rio Grande do Norte era um estado... E hoje a gente está vendo aí o que está acontecendo com o Nordeste, e a gente só não está pior porque nós temos aí o consórcio dos governadores, os consórcios municipais, a gente tem um comitê específico para tratar da pandemia, né? E nós temos a sociedade civil e nós não podemos esquecer que somos herdeiros de Zumbi e Dandara. E quem sobreviveu, né, ao processo escravizatório, à lei da chibata, quem sobreviveu aos engenhos, né, quem sobreviveu à perseguição, porque foi duro, gente. Nossa história, ela é dura. A gente não pode esquecer que nós somos o último país a libertar os negros e negras. Nós não podemos esquecer que mesmo na década de 30 sofremos perseguições. João Cândido, mesmo sendo marinheiro, apanhava nos navios, na revolta da chibata, mas ao mesmo tempo nós somos um povo lutador. Revolta dos Búzios, revolta das chibatas, as irmandades, os terreiros, os afoxés, os maracatus, não é? Os encontros dos estudantes negros, né? Todo um processo, o encontro dos estudantes, né? Da juventude negra, as conferências, né? As nossas idas às ruas, o caso mesmo agora que está acontecendo não só nos Estados Unidos, mas no Brasil, provou, principalmente o caso do Miguel, que se todo mundo acompanha, provou como é a Casa Grande, como é a relação com a senzala, né? A Sinhazinha não teve paciência com a criança de 5 anos, e é preciso cada vez mais que a gente denuncie o racismo, que a gente denuncie que a fome tem cor, tem gênero, tem idade, são mulheres pretas, pobres, quilombolas, indígenas, nossas crianças que estão morrendo na injustição. E aí, isso é fruto de um capital que saqueou e saqueia o continente africano e que vem para desmontar, fazer o desmonte da América Latina e do Brasil, para pegar as riquezas das mineradoras, a energia, que a gente precisa de energia limpa, a gente precisa taxar as grandes fortunas, a gente precisa de uma reforma do judiciário, uma reforma política decente, aonde o povo tenha vez e voz, aonde a gente consiga ver as mulheres, aonde a gente consiga ver a população LGBT, aonde a gente consiga, de fato, dizer e denunciar quem é que come nesse país e o que é que nós comemos, porque o nosso corpo é sagrado e a gente não quer beber água suja, a gente não quer comer mais hormônio, nós queremos a agroecologia, a agricultura familiar, nós queremos plantar com a nossa tradição, né? Nós queremos viver e não morrer. E para isso a gente precisa, né, fazer cada vez mais valer essa cultura da tradição, essa cultura dos povos, fazer valer o decreto 6040, o Estatuto da Igualdade Racial, que é importantíssimo, principalmente nesse momento de qual nós estamos passando, que é o avanço da ultradireita. Tá? E nós não queremos, porque queremos ser donos e donas dos nossos próprios corpos, queremos ser dono do nosso orir, nossa cabeça, queremos falar, né? E queremos ter direito, porque é necessário ter outros momentos como esse, para a gente discutir, principalmente, o que é essa segurança alimentar para nós, mulheres,
né? Que aí infringe na questão dos direitos sexuais e reprodutivos, infringe na questão das DSTs, da AIDS, infringe na questão dessa entrada de mercado de trabalho, infringe no modelo, né? Porque existe modelo, desde que a gente nasce, existe um modelo, né? O local do homem, o local das mulheres, o papel do homem, o papel das mulheres. E o nosso papel, nós sabemos, é salvaguardar a natureza, é salvaguardar a soberania dos povos. É esse alimento, como eu disse a vocês, que para nós é sagrado, que foi passado de geração em geração, que veio no nosso pichete e nos tumbeiros. Foi duas coisas que veio nos tumbeiros, né? Nossas tradições e a boneca Baiomi. Quem não conhece a história da Baiomi vai a conhecer agora. A Baiomi era nossas mulheres negras que, né, ali no meio daquela agonia, daquela sofrência, daquela humilhação que até nossos corpos, que a carne mais barata ainda é a nossa, então rasgavam um pouco das roupas que lhes sobravam e faziam as bonecas de emenda, de pano, para poder acalentar suas crianças. E suas crianças não chorarem. Né? Então, isso é a boneca Baiomi. O outro valor que eu quero trazer para vocês é Umbuto. Eu sou porque vocês são porque eu sou. E o que é que Umbuto traz? Umbuto traz o seguinte, gente. Um grande sociólogo, estudioso, foi para uma determinada comunidade africana. E lá foi fazer seus estudos, né? Lá foi fazer suas pesquisas. No final, ele chamou as crianças, né? Todo mundo da vila agradeceu, né? O carinho, o apoio de todos, se despediu e disse: agora eu preciso que as crianças venham até aqui. As crianças foram. E lá no final tinha um baobá. E nesse baobá, né, que é nossa árvore sagrada frondosa, o iroco, né? Principalmente o iroco, aonde na década de 30 aqui no Brasil, quando a gente sofreu a perseguição de Getúlio Vargas, a gente escondeu todo o nosso sagrado debaixo dos irocos, para não ser pego. Né? Então lá ele pegou uma cesta cheia de chocolate e colocou doce, chocolate, muitas coisas gostosas. E botou as crianças do outro lado da árvore e disse: olhe, eu vou contar de 1 até 3. E vocês, quem chegar primeiro, ganha a cesta. E entenderam? As crianças entenderam. Entendemos a brincadeira. E ele contou 1, 2, 3. E as crianças não saíram do lugar. Ele contou de novo. As crianças não saíram do lugar. Na terceira vez, ele disse: vocês entenderam a brincadeira? As crianças disseram: sim, entendemos a brincadeira. Então, eu vou contar. Então, ele contou 1, 2, 3. E as crianças deram as mãos, sentaram todas do lado da cesta e dividiram a cesta. E disseram: tio, qual era a graça de uma só criança com tantos doces, uma criança sozinha comer tudo? Se a gente pode dividir. Então, isso é Umbuto. Eu sou porque vocês são porque eu sou. E é a gente dividir, é a gente ter a sororidade, é a empatia, é se colocar no lugar do outro, é vista a minha pele. O que é que eu posso fazer pelo outro e pela outra? Será que eu dou um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite? Será que eu dou um abraço? Será que eu olho o outro? Ou eu nunca posso? Porque no mundo capitalista tudo é não. Nada posso. Ninguém pode me ajudar. Ninguém nunca, né? E a gente precisa refazer esses modelos. É um obrigado, é um por favor, me ajude. Porque, minha gente, nem todo mundo tem esse conhecimento, nem todo mundo teve esse privilégio. Nós somos privilegiados. E mesmo assim, uns com mais e outros com menos. Então é necessário democratizar a educação, o acesso à universidade, aos mestrados, à publicação, ao ensino, pesquisa e extensão, porque isso é conhecimento e isso é para poder prevalecer a história de nosso povo. E, por último, quero dizer a vocês a sankofa, que é uma árvore africana que tem o pescoço virado para trás, que é para pensar o passado, o que é que foi nosso passado escravizatório e a ditadura militar. Pensar o presente, o que está acontecendo nesse momento de golpe, de retrocesso político, para que a gente pense um futuro sem racismo, um futuro melhor e mais justo, onde todos e todas possamos nem ser iguais, mas que possamos pensar na equidade. E aí eu digo a vocês o seguinte: um sorriso negro,
Um abraço negro traz felicidade. Preto sem emprego fica sem sossego. Preto é a raiz da liberdade. Preto é uma cor de respeito. Preto é orgulho e dignidade. Preto é a raiz da liberdade. Dona Ivone Lara. Vamos trazer Ivone Lara. Vamos recordar Cartola. Vamos trazer Pixinguinha. Vamos trazer a nossa história, que foi usurpada pelo eurocentrismo, pelo eurocêntrico. Então, vamos recuperar, e esse é o nosso principal trabalho, recuperar a importância desses alimentos, não a comida pela comida, mas a comida como um alimento da nossa tradição, da nossa cultura e da nossa ancestralidade. E a importância dessa terra, que é a ligação com a cosmologia africana, é a ligação da importância de tirar o sapato, por isso que anda descalço, né? Pisa ligeiro, quem não aguenta com a formiga não assanha o formigueiro, quem não aguenta com a formiga não assanha o formigueiro. Se o campo não planta, a cidade não come, e quem planta é a agricultura familiar, quem planta são aqueles e aquelas pequenas famílias, são os movimentos sociais, são o movimento do campo. Esses valores que precisamos carregar conosco. São esses os valores que precisamos ter para a nossa vida. Então, muito obrigada, acho que consegui responder. E, com certeza, estou à disposição de vocês. Me procurem, né, para o que vocês precisarem. Marta, eu não tenho palavras para agradecer o que você fez hoje. Eu acho que você fez um trabalho fantástico. Trazer a voz do movimento, a voz do povo, a voz das pessoas que estão na luta. E eu acho que, mais do que nunca, eu acho que é o momento de fazer isso mesmo. Não podemos deixar essa realidade que está aí apagar a verdade da história do povo negro, da história do povo original e a história do povo brasileiro de luta, de resistência também. Eles têm tentando fazer isso, vêm tentando modificar a história, reescrever a história, através desses absurdos que têm sido feitos no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde mesmo, quanto ao proibir a divulgação de dados. Quer dizer, mais do que a gente está vendo aí, é impossível ter, né? O que eu acho que é fundamental do que você diz também é o seguinte: a espiritualidade, nos últimos tempos, vem se pautando na omissão, em grande parte. Eu ouço muita gente dizer: eu não quero me envolver nessa discussão porque tem baixa energia, baixa vibração. A gente tem que produzir luz, a gente tem que produzir avanços e mais não sei o quê. Nós não vamos avançar se a gente não avançar em cima da história verdadeira do povo. O único avanço possível é construído em cima da verdade. Eu acho que é isso que você trouxe para nós, você trouxe uma dose de verdade cavalar, e você trouxe a necessidade de todos nós, a cada momento, entendermos que nós temos dívidas. Sendo branco, sendo negro, nós temos dívidas com os outros que estão pior do que a gente. E a gente precisa estar trabalhando o tempo todo no sentido de promover a equidade, promover a aproximação, promover o fortalecimento daqueles que não têm condições de ser fortalecidos sozinhos nesse momento. Acho que a solidariedade e o que você traz aí de força do movimento central. E eu já faço um convite para você de voltar daqui a algum tempo, a gente precisa ver quando exatamente, para trazer os próximos passos. Porque eu estou precisando, inclusive, para a gente falar para o nosso povo, né, para esse campo. Né? E a outra sugestão, se o senhor me permite, sem dúvida, monte cursos para nós. Né? Nós precisamos adentrar a universidade, nós precisamos acessar as pós-graduações.
os mestrados. Nós precisamos ter acesso a essas pesquisas. Não que nós não sejamos pesquisadores, mas a gente precisa, né, de pessoas como o senhor, como vocês, esses alunos aqui maravilhosos, muitos já estão, para que nos ajudem a adentrar nesse universo, para que a gente possa pesquisar. Por exemplo, nós temos 42 anos de Movimento Negro Unificado. Precisamos pesquisar essa história. Né? Nós temos, não sei qual é o impacto realmente, né, a gente precisa, essa roda da escravidão. Né? Nós precisamos pesquisar nosso turismo étnico. Então, nós precisamos estar nesse espaço de ensino, pesquisa e extensão. A importância dos nossos afoxés, nossos maracatus, nossos terreiros seculares, né? Se aproximar mais, na verdade, para que, inclusive, a gente faça essa grande troca de experiência, essa troca de saberes. Então, a gente precisa de vocês para que a gente fortaleça esse momento que é, eu não digo nem um local de fala, mas um direito de fala que foi silenciado durante muitos anos. Então, eu só tenho a parabenizar vocês. Eu estou muito grata por estar aqui, não é? Por estar falando para tanta gente importante. Espero, de fato, ter contribuído, né, para esse nosso crescimento coletivo, né? Porque eu não acredito em nada que se constrói só. Né? Nada que se constrói só. Eu vou propor, na realidade, nós estamos revisando a pauta da agenda de eventos desse ano ainda. Eu vou propor no grupo que a gente convide você e convide alguns outros movimentos, por exemplo, o coletivo de indígenas, outros coletivos sem terra, para a gente sentar juntos e montar a última agenda até o final do nosso projeto, que tem mais um ano de projeto ainda. Para a gente colocar esse espaço a serviço dos movimentos, a serviço da luta mesmo. Porque se a gente vai fazer alguma mudança nesse Brasil, é assim. Levando vocês a estar na frente e a estar puxando o processo. Se tem quem pode mudar esse país, é o movimento social, os movimentos sociais. Nós temos qualquer nosso papel da elite, dos acadêmicos, dos outros profissionais, é de estar junto e trabalhar junto, colaborar para essa luta. Eu tenho clareza disso e eu vou tentar fazer o máximo para fazer. Então, logo, Muito obrigada. Gente. Muito obrigada. Eu acredito que agradeço, eu vou ficar no aguardo. Estou à disposição, espero que, de fato, vocês tenham gostado. Desculpe qualquer coisa, né? Mas é isso que a gente precisa, né? Estar cada vez mais hermanado, ter pessoas do bem, pessoas que queiram um mundo melhor, com equidade, né? Com um mundo solidário, de empatia e de construção coletiva, porque não dá mais para que as coisas sejam de cima para baixo, mas sim que a gente construa coletivamente e conhecendo as outras realidades, né? Conhecendo esse Brasil. Esse Brasil é um continente, minha gente. Nós temos vários Brasis, são vários Brasis dentro de um único Brasil. Né? Se dentro do nosso estado a gente encontra várias realidades, imagine nesse Brasil, nesse continente, meu Deus. Quando eu estou falando aqui, quantas mães estão lá na Amazônia, no meio do rio, no meio do nada, sem ter acesso, sem nem saber. Muitos, por incrível que pareça, foi a pior humilhação dos últimos tempos. Né? O racismo é tão triste. A gente viu aí o que foi para ganhar R$600, gente. R$600. Algo que é direito do povo, que está garantido no Estatuto da Igualdade Racial, no Plano de Igualdade Racial. Mas se precisou de toda uma tecnologia de CPF para ganhar R$600. E as pessoas ainda com medo de quem fosse roubar, de quem fosse receber, de quem... Né? E aí as pessoas... Né? E aí os brancos são muito engraçados. Quando é para nós, se questiona. Né? Se questionar as cotas, se questionar o S-emergência, e aí já estão querendo cortar, deixar pela metade, fazer... Né? Quando ontem a gente viu estarrecido novamente, né? A negação, porque não se tinha dinheiro para os povos, comunidades quilombolas em tempo de pandemia. Água limpa, água, gente.
né? Ao ponto da gente ver, né, até a Rede Globo, de cabelo em pé, os jornalistas, né? Você viu, a Globo News passou o tempo todo cobrindo lá o George Floyd. Então, quer dizer, o próprio sistema capital, né? O próprio sistema está estarrecido com o que nós estamos passando. Porque para a gente ver essas reações, né? Muitas vezes do empresariado, do próprio capital. Então, a gente está vendo como está a crise do capital. Eles mesmos estão estarrecidos. Não é? Então, a gente espera aí que a gente consiga, né, passar por essa... A gente espera não, nós vamos conseguir passar. Porque quem veio da chibata, quem foi o último país, né, a libertar seus negros e negras, e quem veio da revolta dos búzios, quem veio das revoltas dos malês, quem veio aí da libertação da luta do povo haitiano, né, quem veio da luta de Zumbi Dandara, né, dos malunguinhos, quem veio do Dragão do Mar, quem veio de todas, né, quem veio da revolta da chibata, quem veio de todas essas lutas, não vai ser agora que vai baixar a cabeça, e não vai ser agora que a gente vai perder esse processo. O Brasil voltar a ser feliz e a gente dar continuidade a uma agenda de reparação para os nossos povos, que no dia 14 de maio saiu com uma mão na frente e a outra atrás. Muito obrigado, Marta. Nós terminamos. Eu que agradeço. E um grande abraço para todos e todas que ficaram até aqui. Você manteve a nossa audiência em 35 pessoas o tempo todo. Você é presente, né? Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Um abraço, um beijo muito gostoso no coração de vocês. Beijo para todos. Tchau, gente querida. Tchau, tchau. Um beijão para vocês. Tchau.